pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, 23, eu vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vardes nem os cigais. 24, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade à outra do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Preste atenção nisso. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos, porém, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Irmãos, quero que todos vocês leiam comigo o versículo 32. Versículo 32. No 3. 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez. Lembrai-vos da mulher de Ló. Podem se sentar. Amém? Deus, ele deixa aqui para a sua igreja 2 exemplos de coisas que aconteceram. As pessoas comiam, bebiam, se casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam. E se nós formos prestar atenção, o que tem de errado nisso? É o que nós também fazemos. Nós estamos neste mundo, vivemos nele, trabalhamos, estudamos, plantamos, colhemos, enfim. Mas o problema era que na geração de Noé e na geração de Ló, o coração da maioria das pessoas estava voltado exclusivamente para as coisas deste mundo. E esse é o problema. O problema não é nós possuirmos bens materiais, não há pecado nisso, mas o problema é quando o nosso coração está somente nesse mundo, quando nós não temos Deus no centro das nossas vidas. E isso aconteceu nos tempos de Noé. Deus fala com Noé e pede para que ele construa uma arca. E durante esse período, foi um período de 120 anos, Noé construiu a arca, e enquanto ele construía a arca, ele pregou sobre o juízo de Deus que estava por vir sobre a terra. Porém, as pessoas zombaram dele, as pessoas não acreditavam e acharam que ele estava louco. Até que o dilúvio chegou e Deus, quando Noé e sua família, eles entraram na arca, a
Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele fecha a porta da arca. E haverá um tempo, irmãos, que a porta da graça, que no momento está aberta, ela também será fechada. Por isso, a oportunidade é agora. Não espere para amanhã para buscar a Deus. Não espere para amanhã para voltar para Jesus. Ah, mas eu tenho muitos pecados, eu fiz muitas coisas erradas, agora não dá. Não espere, porque nós não sabemos quando Jesus irá voltar. Nós saberemos, teremos noção pelos sinais, mas especificamente o dia da volta do Senhor, ninguém sabe. O próprio Jesus, quando estava aqui na terra, disse que nem ele sabia, a não ser o Pai. Então Noé, ele pregou durante esses 120 anos, Deus ele fecha a porta da arca, e quando aquele povo se deu conta, já era tarde demais. A porta já estava fechada. E o mesmo, a Bíblia é clara que o mesmo aconteceu nos tempos de Ló. As pessoas comiam, bebiam, se preocupavam apenas com as suas vidas. Na cidade de Sodoma, de Gomorra, era uma cidade cheia de pecado, cheia de impiedade, e a Bíblia é clara quando diz que eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Eles não eram apenas pecadores contra o Senhor, mas eram grandes pecadores contra o Senhor. E no dia em que Ló saiu de Sodoma com sua família, quando ele foi retirado, preste atenção nisso, quando ele foi retirado, choveu fogo com enxofre do céu, trazendo para os dias atuais, quando a igreja for retirada dessa terra, o juízo ele virá, e ai daquele que ficar aqui, irmãos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus, ele deixa uma pessoa como um referencial para que nós viéssemos a nos lembrar dela, do exemplo. Mas Jesus não deixa um exemplo daquilo que se deve fazer. Ao contrário, Jesus diz aquilo que não devemos fazer. Nós não devemos seguir o exemplo da mulher de Ló. Jesus poderia ter falado como exemplo para nos lembrarmos de Esther, para nos lembrarmos de Paulo, para nos lembrarmos de Raquel, para nos lembrarmos de tantos outros personagens bíblicos que fizeram história. Mas ele pede para nos lembrarmos da mulher de Ló, para nos deixar de sobreaviso, para deixar um alerta para a sua igreja, para não olhar para trás. Muitas pessoas, elas sentem saudade das coisas do mundo e olham para trás, elas querem voltar para o vômito, como diz a Bíblia, está escrito na palavra de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse é o segredo, é a perseverança, é a persistência, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às suas paixões, mesmo em meio ao caos, às lutas, às tribulações, isso tudo. Nós vamos passar por isso. A Bíblia, ela é clara. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, ele deixa essa mulher como referencial. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar para a época de Abraão, para nós entendermos o que fez com que essa mulher olhasse para trás e ficasse ali, morresse naquela situação como uma estátua de sal. Abraão, a Bíblia agora, em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Então, a Bíblia, ela conta a história de Ló, né? E Deus, ele fala, Deus, ele faz promessas para Abraão. E Deus fala, saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não podemos ver. E Abraão, ele é colocado na galeria dos heróis da fé, porque ele não sabia para onde ia, mas ele foi obediente à ordem de Deus e saiu do meio da sua terra. Um detalhe, sai da tua parentela.
porém, ele levou uma pessoa consigo, e isso traria sérias consequências mais à frente. Mas por que ele levou Ló com ele? Tem uma razão? Tem. Abraão tinha um irmão chamado Arã. Arã faleceu. Ló se tornou como se fosse o seu filho. Ele criou Ló como o seu filho. Então, quando Deus fala, sai da tua terra, sai da tua parentela, como ele enxergava Ló como um filho, ele não quis se desprender dele, quis levar ele junto. Porém, aí está o perigo. Existem pessoas que nós vamos ter que nos desprender, porque podem, mais à frente, como aconteceu no caso de Ló, que nós vamos ver a seguir, podem trazer sérias consequências para a nossa vida. Tanto que o Senhor, ele se manifestou, ele voltou a falar com Abraão quando houve uma separação. Quando Ló foi para Sodoma e Abraão passou para Canaã, Deus, ele voltou a falar com Abraão e a lhe fazer promessas. Paramos no verso 4, 5. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Agora Gênesis 13, partindo 1. Saiu, pois, Abrão. O nome inicial era Abraão. Eu estou falando Abraão, que é o nome que ele é conhecido, mas o Senhor troca o nome dele de Abrão posteriormente para Abraão. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher, tudo que tinha, e Ló foi com ele. E a Bíblia ela deixa bem clara que Abraão era um homem muito abençoado por Deus. Ele era um homem muito rico, então riqueza não é pecado, desde que você administre o dinheiro com sabedoria e ajude ao próximo, estenda a mão para o necessitado, então não é errado. E Deus abençoou muito a Ló, ele foi muito rico. A Bíblia diz que ele possuía gado, prata, ouro. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Ou seja, ele andou com seu tio, nessa jornada com seu tio, acabou que ele também enriqueceu e muito. Mas no verso 6 vai dizer que a terra já não podia sustentá-los. Tamanho era o gado que eles possuíam, a riqueza, e começaram a ver com isso desavenças, brigas, discórdias. Houve contenda, versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. No versículo 8, Abraão chega para Ló e vai pedir para que eles se separem, porque só dessa forma toda aquela contenda e toda aquela confusão poderia ter um fim. Abraão, ele era um pacificador, e bem-aventurados são os pacificadores. Existem pessoas que gostam de ver, como dizem, o círculo pegar fogo, que gostam de ver confusão, que atiçam a outra pessoa para brigar. Mas Abraão, ele foi um homem sábio, ele foi um homem pacificador. E ele disse no versículo 8: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus, porque somos parentes chegados. E o que Abraão vai fazer aqui, ele vai até, digamos que, dar uma honra para o seu sobrinho Ló, porque o certo, como ele era o chefe dali do clã, era para ele escolher primeiro, mas ele vira para o seu sobrinho e fala assim: não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu fiquei pensando nisso, em brigas, discórdias, dissensões, confusão. É isso que causa. Infelizmente, uma das consequências é a separação. E Ló, olha que interessante. Ló, ele levanta os seus olhos quando seu tio Abraão pede para ele escolher a terra a qual ele fosse habitar. Ló levanta os olhos e olha para toda aquela campina do Jordão.
E a Bíblia diz que ela era bem regada e que ela era semelhante ao jardim do Senhor, ou seja, ela era parecida com o jardim do Éden e com a terra do Egito. Era um lugar muito próspero, muito rico. Então, quando ele olhou para lá, primeiro, um detalhe, ele não orou a Deus para saber se era da vontade do Senhor, para que Deus mostrasse algo para ele, para que ele fosse. Ele apenas foi. Na nossa vida, irmãos, nós temos que orar a Deus, pedir a direção dele para tudo nas nossas vidas. Desde as coisas grandes até as coisas pequenas. Senhor, é lá que o Senhor quer que eu trabalhe? Eu recebi uma proposta muito boa de emprego. É para lá que o Senhor quer que eu vá? Porque, de repente, a proposta, ela é até boa, ela é aparentemente agradável, mas quando a pessoa for para o emprego, vai começar a esfriar na fé, vai deixar de ir na igreja. E não é isso que Deus quer, porque a gente tem que buscar o reino dele. Em primeiro lugar, temos que colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Buscar o reino do Senhor e a sua justiça. E todas as demais coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. Então, ele não orou. Eu vejo aqui que ele não pediu, em momento algum eu vejo aqui ele pedindo direção, perguntando a Deus se é isso que o Senhor queria para a vida dele. Ele deixou-se levar apenas pela aparência, que é o que a maioria das pessoas fazem. Se deixam levar pela aparência, por aquilo que é belo, por aquilo que é bonito, e não consultam a Deus. Ló achou que aquele lugar era um lugar perfeito para ele viver, e seria um lugar perfeito para ele garantir o futuro das suas filhas. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim eles se separaram um do outro. Os homens de Sodoma, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Depois, observe no verso 14 isso, interessante. Depois que Ló se separou, mais acima diz, disse o Senhor a Abraão. Deus voltou a falar com Abraão após eles terem se separado. Bom, vimos que Ló escolheu Sodoma, não consultou a Deus, escolheu pela aparência, por aquilo que ele achou que seria melhor para ele, para as suas filhas, para sua mulher. E em Ezequiel 16, 49, 50, Ezequiel capítulo 16, do versículo 49 a 50, diz assim: a iniquidade de Sodoma foi esta: soberba, era um povo muito soberbo, fartura de pão, eram ricos, mas nunca ajudaram ao pobre e nem ao necessitado. Jesus, quando ele falou com o jovem rico, uma passagem que todos nós conhecemos, ele perguntou para Jesus, né? Ele disse para Jesus que queria segui-lo e o que ele tinha que fazer. Jesus, ele fala para ele deixar tudo, dar tudo que ele tinha aos pobres e segui-lo, mas ele não quis fazer isso, porque o coração dele, esse é o problema, quando o coração dele estava nas riquezas. Então, a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão, mas nunca ajudou aos pobres. E mais, eles eram um povo ganancioso, apegado aos bens materiais, não tinham compaixão pelas pessoas necessitadas, praticavam a sodomia, que é abominável aos olhos de Deus, homens com homens, eram um povo blasfemo, arrogante, abominável. Para eles, irmãos, isso tudo aqui era normal. Todos eram assim. Desde os adultos, desde os mais velhos, até as crianças, aos meninos, todos estavam corrompidos pelo mal. Arrogantes, abomináveis, se entregavam à prostituição. Então, de longe, Sodoma era semelhante ao jardim do Éden, mas de perto,
ali moravam grandes pecadores. Abraão, ele vai interceder por Ló. 3 homens, eles aparecem para Abraão. Abraão vê aqueles estrangeiros se aproximando e se prostra, né? Porque naquele tempo as pessoas tratavam assim os estrangeiros, tratavam muito bem, ofereciam suas casas para hospedar os estrangeiros. E aparecem 3 homens. Eles chegam até Abraão. Um deles era o próprio Senhor que estava ali. E é uma teofania quando o Senhor aparecia em forma corpórea. Abraão começou a interceder então pelo seu sobrinho Ló. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor e, aproximando-se a ele, disse: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir ainda assim? Não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? E ele vai além. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. 28, vamos pular para 28. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, ele queria chegar, na verdade, até o seu sobrinho Ló e a família dele que estavam lá em Sodoma. Destruirás, por isso, toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse mais Abraão: se porventura houver ali 40, não farei por amor dos 40. E Abraão insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, não farei se eu encontrar ali 30. E Abraão, ele continua até chegar em 10. E Abraão fala: se porventura houver ali 10, o Senhor fala: não a destruirei por amor dos 10. E nesse meio tempo, Ló, ele vai receber 2 homens, que na verdade eram 2 anjos que ele estava recebendo na sua casa. Então vieram 2 anjos, Ló estava sentado, e quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro. E olha esse detalhe: prostrou-se rosto em terra. Ló, ele quis hospedar os anjos, mas os anjos, eles disseram que eles iam ficar do lado de fora. Ló insistiu, e aí sim, eles entraram na casa dele. E foi preparado ali um banquete, eles comeram, beberam, e quando eles iam dormir, preste atenção nisso, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens, preste atenção nisso, igreja, os homens cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os meninos quanto os mais velhos, de todos os lados. E eles começaram a bater na porta. Ló, ele vai lá fora para ver que escândalo era aquele, o que estava acontecendo. Ló, quando sai, os homens daquela cidade dizem para ele: ei, cadê aqueles 2 estrangeiros que entraram aí na sua casa? Coloquem os 2 aqui fora, porque nós queremos abusar deles. Eles queriam violentar 2 anjos que o Senhor tinha enviado, para os irmãos terem ideia do nível de depravação daquela cidade, que era grande. Então Ló, ele chegou ao ponto de dizer: eu tenho 2 filhas aqui, eu coloco elas para fora, façam com elas o que bem entenderem. É difícil, né, a gente entender isso, colocar as 2 filhas, né? Mas foi isso que Ló disse. Mas provavelmente, não sei, pode ser que ele sabia que eles não queriam aquelas mulheres, as filhas dele, mas eles queriam os homens que estavam ali. Como Ló impediu,
eles disseram para ele assim: ah, é? Você não está deixando a gente fazer o que a gente quer fazer, o que a gente veio para fazer? Então tá bom. Agora a gente vai fazer com você muito pior do que a gente ia fazer com esses dois homens. Nisso, os dois anjos, eles puxam Ló para dentro de casa e eles ferem de cegueira todos aqueles homens, desde os mais velhos até os meninos. A partir dali, cada um se dispersa para o seu canto. Os anjos entram de novo e falam para Ló: Ló, nós viemos aqui amando do Senhor, porque a iniquidade de Sodoma, o clamor daqueles que sofriam nas mãos deste povo subiu até os céus. E nós fomos enviados para destruir este lugar. Então tem gente que pensa que esse mundo ele vai durar para sempre, que vai ser para sempre, sabe? Mas não é assim. Jesus ele vai vir. Ele vai arrebatar a sua igreja. Nós vamos nos encontrar com ele nos ares. E o juízo descerá sobre essa terra quando nós subirmos. Ou seja, nós não vamos passar pela grande tribulação, igreja. Nós sabemos que o que está acontecendo nesse mundo agora é o princípio, é só o começo das dores de parto. Porque piores coisas estão por vir, irmãos. Mas Deus ele vai livrar o seu povo. Ele vai livrar a sua igreja da grande tribulação. Tem pessoas que ficam preocupadas. Será que eu vou estar aqui na grande tribulação? Será que eu vou sofrer? É só observar o exemplo de Noé. Jesus ele foi claro quando disse, assim como foi nos dias de Noé, só quando Noé e sua família entraram na arca, que o dilúvio veio sobre a terra. E só quando Ló e sua família foram retirados, que os anjos retiraram eles de Sodoma, foi que o fogo com enxofre vieram do céu, que o juízo veio. Então, quando nós fomos retirados dessa terra, é aí que o juízo vai ser derramado sobre este lugar. Nós estamos vendo aí, gente, guerras, estamos vendo rumores de guerra, mas o Senhor disse que esse era o começo, era o princípio das dores. Nós vivemos em um mundo hoje que o certo virou errado, e o errado é certo nos dias de hoje. Se nós falarmos uma coisa certa e dentro da palavra de Deus, as pessoas elas vão zombar, elas vão rir de nós e dizer que nós estamos loucos. Assim como foi nos dias de Noé, que zombavam dele, que riam dele, que chamavam ele de louco, enquanto ele construía aquela arca. Então os anjos, aqueles homens, eles viram para Ló e perguntam assim: tem aqui alguém mais dos teus? Tem genros? Vocês têm filhos? Filhas? Todos quantos tem na cidade, faz-os sair desse lugar. Interessante que os anjos perguntam. Olha esse detalhe que eu observei. Eles perguntam se eles tinham filhos homens, ou seja, onisciente é só Deus. Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, né? Interessante. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado e chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Quando os anjos avisam para Ló que eles estavam ali para destruir Sodoma, a cidade de Sodoma, imediatamente Ló pensa em quem? Nos seus genros que iam se casar com as suas filhas. Ló sai, vai até eles e fala: vai vir juízo sobre esse lugar vai ser destruído. Vamos com a minha família sair daqui imediatamente. Só que os genros de Ló, eles pensaram na cabeça deles, eles achavam que Ló estava brincando, estava caçoando deles, que destruir o quê, Ló? Você está louco? Não vai ter destruição nenhuma aqui nesse lugar, que viagem é essa de anjos, que isso? E Ló volta para casa. Só que os anjos, eles tiveram um certo trabalho para retirar Ló e sua família. Passaram a noite toda insistindo, tanto que em Gênesis 19, se você quiser acompanhar, Gênesis 19, versículo 15, diz que ao amanhecer, apertavam os anjos com Ló. Eles insistiam com Ló e diziam:
Levanta logo. Pega sua mulher, suas 2 filhas. Saiam desse lugar, porque esse lugar vai ser destruído. E eles disseram: a gente não vai poder fazer nada enquanto vocês não saírem desse lugar. E os anjos, eles falam assim: saiam desse lugar para que vocês não pereçam junto com este povo. Ou seja, se eles quisessem permanecer ali, se eles não dessem ouvidos à voz de Deus, eles iam perecer de igual modo junto com toda Sodoma. O Senhor, Ele dá a chance, Ele dá a oportunidade da pessoa se arrepender, mas tudo tem um limite, irmãos. Nós não sabemos por quanto tempo. É duro falar isso, mas a gente não sabe quanto tempo mais a gente tem de vida aqui nessa terra. Então não é tempo de brincar, não é tempo de se acomodar, sabe? Não é tempo de ficar na zona de conforto. Se Deus está falando, se Deus está dando uma ordem, se Deus está falando, abandona aquela amizade. Se Deus está falando, sai desse círculo de amigos que não está te fazendo bem, senão você vai perecer também. E muitos não dão ouvidos, querem viver uma vida, muitas das vezes, igual o povo de Sodoma, semelhante. Então, quando o dia amanheceu, eles pernoitaram ali, os anjos apertaram e disseram: levanta, toma sua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram para que não pereçais nesta cidade. Mas, como eles demoravam, mesmo com os avisos, os anjos estavam avisando, insistindo com eles, mas apesar de todo aviso, eles demoraram. Por quê? Porque suas riquezas estavam ali, seus bens estavam ali, talvez eles estavam ali se demorando porque eles não queriam abandonar, eles estavam olhando para as coisas materiais, tudo que eles haviam com o passar dos anos construído, e era difícil desapegar porque o coração deles já estava apegado ali. Então Ló, ele era um homem justo, mas naquele momento Ló, ele não vigiou. Existem pessoas que são justas, sim, são justas, mas não vigiam, e nós temos que estar vigilantes o tempo todo para ouvirmos a voz de Deus, ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. E como eles demoraram, olha só o que os anjos tiveram que fazer. Pegaram ele pela mão, pegaram Ló pela mão, sua mulher e suas 2 filhas tiveram que levar à força. Mas sabe por quê eles fizeram isso e levaram eles, digamos que na marra, à força? Primeiro, porque o Senhor é misericordioso. Deus, ele se ira, mas a sua misericórdia vai muito além. Ele nos ama e Ele sempre vai dar uma oportunidade de mudança para as nossas vidas, amém? E além do fato de o Senhor ser misericordioso, era porque também Abraão havia intercedido pelo seu sobrinho Ló. E nós podemos ver, irmãos, a importância da intercessão, a importância de nós clamarmos a Deus, de joelhos orarmos por aquela pessoa que não vigia, por aquela pessoa que está lá no mundão, que para muitos não tem mais jeito, por aquele que se apartou dos caminhos do Senhor, que não vai mais à igreja, ou até vai à igreja, mas dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra completamente diferente. Então, Deus, ele quer que nós intercedamos uns pelos outros, por essas pessoas. Eles precisam da nossa intercessão, porque isso fez com que o Senhor enviasse aqueles anjos para arrancar Ló e sua família daquele lugar. Havendo-os posto para fora, disse um dos anjos: livra-te, salva a tua vida e não olhe para trás, nem pares. Ou seja, nós temos que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Não podemos, além de olhar para trás, nós não podemos parar também. E foi isso que o anjo disse para ela: não pare, livra, salva a tua vida, não olhar para trás, não pare em toda a campina, foge. E tem coisas que a gente tem que fugir, sabe? Retirar os nossos olhos. Porque tem coisas que tem aparência, só tem aparência de bom, mas o final é morte. Há um caminho que para o homem parece direito,
mas o final deles são os caminhos de morte. 21, Gênesis 19, 21. Perdão, vamos ler mais acima. Vamos ler Gênesis 19, 18. Que Ló ele responde para os anjos: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê, ou seja, achou graça diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte. Por quê? Porque o medo dele era que ele fosse pego e morresse também com a destruição que estava por vir. E ele diz assim: eis aí uma cidade perto para a qual eu possa fugir. Ela é pequena, permita que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. 21. Disse: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acaba de falar. E mais uma vez o anjo fala: apressa-te, refugia-te nela, pois eu não posso fazer nada enquanto vocês não estiverem chegado lá. E eles foram caminhando. Toda a família foi caminhando até Zoar. Ló, suas 2 filhas, inclusive a sua esposa. E essa caminhada durou até o sol raiar. Quando o sol raiou, Ló ele entrou em Zoar. Quando ele entra nessa cidade, começa a chover fogo e enxofre do céu. O juízo começa a vir. Mas um fato aqui que acontece, interessante. Eles já estavam em Zoar. Talvez por achar que estava longe, a mulher de Ló pensou que poderia dar uma olhadinha. E ela desobedece então a ordem de Deus. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Olhou para trás porque sentiu saudade das riquezas que ela deixou, de toda a mordomia que ela tinha juntamente com a sua família. O coração dela estava em Sodoma. Ela saiu de Sodoma, mas o coração dela ainda estava em Sodoma. E ela olhou para trás, desobedecendo a ordem de Deus, e ela morre naquela situação, convertendo-se em uma estátua de sal. O povo de Israel, quando saiu do Egito, o Egito não saiu do coração deles. E eles murmuraram, eles reclamaram. Então não adianta sair de um lugar, sair de uma situação, se o seu coração estiver ali. Tendo se levantado Abraão de madrugada, olha que interessante. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E o que ele fez? Ele olhou também. Mas aconteceu alguma coisa? Ele virou estátua de sal? Não, porque o coração dele não estava naquele lugar. Ele olhou para Sodoma, Gomorra, para toda a terra da Campina, viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. A mulher de Ló viu, olha a tragédia que aconteceu na vida de toda essa família, por causa de uma escolha apenas pela aparência, e por causa de uma escolha feita sem consultar a Deus antes. Olha a consequência. Ló foi para Zoar, habitou no monte, ele e suas 2 filhas. E a Bíblia vai dizer que a filha mais velha, ela vai virar para a mais nova e vai lhe dizer: não tem mais homem para que nós possamos gerar filhos. E olha só o que ela diz: vamos embebedar o nosso pai, vamos dar de beber a ele. Eu vou me deitar com meu pai. Olha que absurdo, gente. Mas por que aconteceu isso? Provavelmente, talvez porque elas viveram em Sodoma, viam isso acontecer como algo normal lá, viam pessoas embebedando as outras,
para violentar elas. E olha o que acontece, olha que triste isso. A mais velha, primeiro, dá de beber ao seu pai, se deita com ele. E ela fala para a mais nova, para no dia seguinte, a mais nova fazer a mesma coisa. Deu de beber para Ló, e ele não percebeu quando a outra filha se deitou com ele, e elas, olha que triste, elas engravidaram do próprio pai. A primogênita, a mais velha, ela vai ter um filho chamado Moabe, que é o pai dos moabitas, e a mais nova também deu à luz a um filho que chamou Ben-Ami, que é o pai dos amonitas, moabitas e amonitas, que foram grandes inimigos do povo de Israel. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3. A gente vai ler do 1 ao 5. Paulo, né, ele fala para Timóteo, e isso serve para todos nós. Preste atenção. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ou em outras versões, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Destes, afaste-se também. Eu disse, retorno a dizer, né, como foi no dia de Noé, como foi no dia de Ló. E a gente vê que Sodoma hoje é como se fosse praticamente o mundo, né? A gente vê tanta coisa, irmãos, tanta música com letras diabólicas, sabe? Tanta injustiça nesse mundo. Mas Deus, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. A mão amiga de Deus, ela está estendida sobre a sua igreja. O Espírito Santo, apesar de tudo que está acontecendo de ruim, por isso você deve colocar seus olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Espírito Santo, ele ainda não foi retirado dessa terra. Ainda existe graça, ainda existe misericórdia do Senhor para o mundo todo. Mesmo aquele que está lá fora cometendo o maior tipo de pecado, Deus, ele chora pelo pecado. Eu destaquei aqui cada uma dessas características. Então vamos lá. O egoísmo. O que é o egoísmo? Pessoas egoístas são aquelas que têm um amor pelos seus próprios interesses, mas é um amor exagerado pelos seus próprios interesses. As pessoas egoístas são aquelas pessoas que pensam em si mesmas apenas e em mais ninguém. E a Bíblia diz que o amor verdadeiro, ele não busca os seus próprios interesses. Avareza. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, é o amor ao dinheiro excessivo, às riquezas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas, por causa dessa cobiça ao dinheiro, se desviaram da fé. Presunção. Pessoas que julgam segundo a aparência, pessoas prepotentes, orgulhosas, soberbas. Arrogância. Arrogante é aquele que se sente superior aos outros, é altivo, é aquela pessoa que não aceita a opinião alheia, tem convicção de que ele é um expert em vários assuntos, só a opinião dele é válida e mais ninguém. A última palavra sempre tem que ser a dele.
só ele tem razão, são pessoas cheias de si, e uma opinião contrária, uma pessoa arrogante, pode levar a uma discussão, porque o arrogante, ele odeia ser contrariado, mesmo que ele esteja errado. Blasfemos são aqueles que insultam, ofendem o que é considerado digno de respeito, reverência, é um pecado abominável contra o Espírito Santo, atribuir ao diabo as coisas feitas por Deus, desobedientes aos pais, são os filhos rebeldes, filhos ingratos, filhos desobedientes. O que a Bíblia diz para os filhos? Honra o teu pai e a tua mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias na terra se prolonguem. Ingratidão são pessoas que não reconhecem algum bem que lhe foi feito, acha que o outro não fez mais do que sua obrigação em lhe ajudar e por isso não é grata, não tem consciência do bem recebido. Ímpios são aqueles que não têm piedade, são pessoas cruéis, são indiferentes, rejeitam os caminhos do Senhor, sem amor pela família. A família nos dias de hoje, mais do que nunca, ela vive sob ataque constante. Tem pessoas que querem acabar com o nome família, querem tirar o nome pai e mãe da certidão de nascimento. Isso é sem amor pela família. A família tradicional, a família que foi constituída por Deus. São filhos rebeldes, mas também pais que provocam a ira dos seus filhos, pais que provocam os seus filhos, porque quando diz honra teu pai e tua mãe, também vai dizer para o pai e a mãe não provocar a ira dos seus filhos. Irreconciliáveis são aquelas pessoas que não conseguem manter a paz, pessoas que não aceitam o pedido de perdão, não se reconciliam com o próximo. Caluniadores, aquele que mente sobre alguém, que calunia, que faz afirmações falsas sobre o próximo, agindo de má fé, sem domínio próprio. São pessoas, olha que interessante, pessoas sem domínio próprio são aquelas que não sabem controlar as suas emoções e as suas atitudes, não têm autocontrole, não dominam os seus desejos. Cruéis são impiedosos, gostam de atormentar, se satisfazem fazendo mal. Inimigos do bem, pessoas que se opõem ao bem, são amigos do mal. Traidores, pessoas infiéis, pessoas falsas, pessoas desleais, pessoas que diante de você elas são uma coisa, mas pelas costas é totalmente diferente. Pessoas traidoras. Precipitados, são pessoas impulsivas, que agem sem pensar, que agem na pressa. Estamos terminando aqui. Soberbos, são pessoas arrogantes, têm uma autoconfiança exagerada, são orgulhosas. E amantes dos prazeres, são aquelas pessoas que amam tudo aquilo que satisfaz a carne. E lembre-se, falei e repito, que a palavra de Deus é quando ela diz que aquele que perseverar até o fim, não seguindo o exemplo da mulher de Ló, não olhando para trás, esse será salvo. Vira para quem está perto de você e diga para essa pessoa: se desapega do mundo. Verdade? Se desapega. Lembra da mulher de Ló. Quantos aqui querem ficar no meio do caminho? Ninguém. Ninguém quer ficar no meio do caminho em casa? Ninguém. Então vamos se desapegar do mundo. Amém? Vamos lembrar da mulher de Ló. A Raquel vai orar por nós. Feche seus olhos. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, de infinita graça, de infinita misericórdia,
Primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra que falou com todos nós, porque não foi eu, foi o Senhor que falou com a sua igreja nesta noite. Toca em cada coração nesta noite, em nome de Jesus, em cada vida que está aqui presente. Senhor, se existe alguém aqui que estava pensando em olhar para trás e fazer, Senhor, igual a mulher de Ló, que o Senhor advertiu para que não faça igual a ela, não olhe para trás. Que o Senhor toque nesse coração nesta noite. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, no coração daqueles que estão tristes por algum motivo, que entraram aqui tristes, desanimados e muitas vezes pensando que é o fim, pensando em desistir, pensando em largar tudo, abandonar a igreja e ir de uma vez por todas para o mundo. Que Satanás seja repreendido nesta noite. Que todo demônio que tenta lançar pensamentos contrários, de que lá fora é melhor, de que o mundo lá fora é mais prazeroso, ele é o pai da mentira. Que toda palavra contrária nesta noite caia por terra, em nome de Jesus. Enche, Senhor, a tua igreja com o teu Espírito Santo. Que a tua igreja, ela possa transbordar de amor, transbordar com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua paz, que é a paz que excede todo o nosso entendimento. Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso, tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, sonhamos, pensamos, esperamos. A terra prometida está logo ali. Senhor, mas muitos não entendem isso. Murmuram. Diante, Senhor, das situações, das circunstâncias, diante dos prazeres momentâneos que são passageiros, Senhor, que nosso coração possa estar unicamente apegado em Ti, a Tua palavra, que nada, Senhor, nem rede social, nem celular, que nada venha nos afastar da nossa comunhão, daquele momento de comunhão, da leitura da palavra, de nós nos alimentarmos, porque a Tua palavra, ela é alimento, ela é comida para o nosso espírito. Então eu te peço, Senhor, o renovo, em nome de Jesus, Pai. Renova a Tua igreja, que o renovo venha sobre aqueles que estão nos assistindo também pela internet. Traz renovo para o Teu povo, Senhor. Renova as forças daquele que está cansado, daquele que está desanimado, Senhor. E que nós possamos prosseguir em Te conhecer, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus.